Bom dia, família Canção Nova. A CN Notícias está começando ao vivo daqui de São Paulo. Agora 9 horas e 29 minutos. Vamos juntos até 10 da manhã, conversando com nossos repórteres sobre as principais notícias de hoje. Essa semana, o Brasil registrou a menor média móvel de casos de coronavírus desde maio. Uma notícia boa, né? Mas, infelizmente, o nosso país contabiliza mais de 150 mil óbitos e ultrapassa os 5 milhões de contaminações. Nesse tempo em que, para salvar vidas, os profissionais de saúde têm tido um papel tão necessário, vamos mostrar como a fisioterapia é tão importante no processo de reabilitação durante e pós-internação para que o paciente tenha uma vida normal depois de curado. Parabéns a todos os fisioterapeutas pelo dia de hoje. E aqui você acompanha a previsão do tempo para todo o país e vamos mostrar também como vai ser a reunião hoje do Papa Francisco com seu Conselho de Cardeais. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. Bom, a gente começa essa edição conversando com o Otávio Martins, que está ao vivo lá em Brasília. Oi, Otávio, bom dia. E ele vai contar para a gente, trazendo as notícias dessa manhã lá do Congresso, e atualizar os números do coronavírus e também como está o andamento, né, Otávio, da proposta das pesquisas da Johnson, por exemplo, que teve uma mudança aí nesse processo, mas que não é para entrar em pânico, né? É um processo normal do teste de vacinação. Bom dia, Rodrigo. Exatamente isso. Aí a gente já acompanhou, por exemplo, que a vacina de Oxford teve uma pausa nos seus estudos. Um dos pacientes que estavam sendo testados apresentou aí uma doença inexplicada, segundo a Johnson Johnson. Então, os testes serão pausados, essa doença será investigada e, posteriormente, que se tiver uma resposta mais concreta sobre o que aconteceu, então os testes podem ser retomados. Então, é um procedimento normal, é uma das vacinas que já está em fase avançada de teste, já está na fase 3, mas é um procedimento normal. A gente acompanhou esse procedimento na vacina de Oxford, então não é para entrar em pânico mesmo, é para seguir com um protocolo seguro para todas as pessoas, inclusive para a gente, né, que pretende aí ter uma vacina segura em mãos. Tudo isso acontece em um momento, como você disse anteriormente, que infelizmente o Brasil registra 150 mil mortes pelo novo coronavírus. Os casos confirmados da doença já ultrapassam aí os 5 milhões, mas as pessoas recuperadas, o Brasil segue aí em primeiro lugar no ranking do número de pessoas recuperadas. Já temos mais de 4 milhões aí, 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. A gente alcançou aí um número bem baixo de novas contaminações diárias. Então, a gente caminha, graças a Deus, ao fim da pandemia, mas a atenção não deve cessar. E aí a gente vê que temos pontos importantes para tratar aí, logo na sequência, que são as eleições. É um dever, como cidadão de todos nós, votar, mas esse ano devemos ter cuidados especiais e o TSE sabe disso e preparou aí um calendário de votação diferente, né? A eleição foi estendida, vai acontecer no dia 15, primeiro turno, e dia 29, segundo turno de novembro, e aí protocolos especiais foram pensados para essa votação. Por exemplo, até às 10 da manhã, vai começar às 7 da manhã o horário de votação, e até às 10 será para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, se você é idoso, tem alguma doença pré-existente, vá votar entre 7 e 10 da manhã. O distanciamento social também será cobrado, o uso de máscara será cobrado também nas zonas eleitorais. O TSE, né, as organizações, as sessões eleitorais vão distribuir aí álcool e gel para todos, né, os eleitores que forem votar. É recomendado também que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar ali a ata de votação. Os mesários terão atenção especial também, já que ficarão todo o dia na zona eleitoral. Caso seja necessário, para que se confirme se é mesmo você, o eleitor que está ali votando naquele momento, o mesário vai pedir para que se retire a máscara, mas para isso acontecer, vai ter uma distância de 1 metro. Então,
tudo que pode ser feito para que a votação aconteça de forma segura está sendo pensado desde já e com certeza conseguiremos vencer essa fase aí importante para a democracia. Valeu, Otávio. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Bom, segundo estudos, 80% das pessoas contaminadas pelo coronavírus podem ficar assintomáticas. As outras 20% podem manifestar sintomas leves a muito graves. Por isso, o tratamento de reabilitação durante e pós-internação são fundamentais para que o paciente tenha uma vida normal depois de curado. Hoje é dia do fisioterapeuta, profissional que tem papel importante nesse processo. E a gente ouve agora a professora Carolina Azevedo, que conta um pouco da rotina desses profissionais de saúde. Esse paciente poderá ter sequelas cardiorrespiratórias, como por exemplo os quadros restritivos, diminuição dos volumes e das capacidades pulmonares, diminuição do condicionamento físico. O fisioterapeuta o acompanhará em todos os momentos durante a sua internação. Desde a UTI, onde ele cuidará dos parâmetros ventilatórios, temos como objetivo final a independência desse paciente, fazendo a reintegração dele na sociedade. Muito obrigada. Legal, parabéns a todos os profissionais de fisioterapia. E a seguir, o Papa se reúne com o Conselho de Cardeais para discutir reforma da Cúria Romana. E agora você acompanha imagens ao vivo de Cuiabá. A previsão hoje é de sol, pancadas de chuva e até trovoadas para a capital do Mato Grosso. Por lá, a temperatura máxima chega a 34 graus e a mínima é de 22. CN Notícias está de volta, agora faltando 20 minutos para 10 da manhã, vamos com notícia internacional. Madrid e outros municípios da Espanha voltam a ficar confinados. O governo do país teve que adotar um decreto para impor maiores restrições. Novo confinamento, mas com medidas antigas. Os desencontros entre o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ganhou um novo capítulo. Lockdown que tem duração mínima de 15 dias e com possibilidade de prorrogação. Foi publicado no Boletim Oficial do Estado, além de uma esperada entrevista do ministro da Saúde. Na Comunidade Autônoma de Madrid, o vírus tem um nível alto de transmissão. É indiscutível. Estamos vendo que há transmissão comunitária. Por isso, o governo decidiu decretar um estado de emergência durante os próximos 15 dias. Serão as mesmas medidas, porém com uma nova cobertura jurídica. Moradores de Madrid e outras 8 cidades da região metropolitana passam por este novo confinamento. A população não poderá sair de seus municípios, apenas por motivos justificados, trabalhar, estudar ou cuidar de pessoas idosas. Deverão levar um documento que justifica o deslocamento. Esse novo estado de emergência em Madrid foi alvo de crítica para a oposição. A presidenta da comunidade mais afetada pela Covid-19 disse que se trata de uma interferência de poderes, além de que os números da pandemia na região têm melhorado nas últimas semanas. E no Vaticano, o Papa Francisco se reúne hoje com o Conselho de Cardeais. Por causa da pandemia, a reunião vai ser online. No último encontro, em fevereiro, os cardeais que o assessoram para a reforma da Cúria, Pietro Parolin, Oscar Maradiaga, Reinhard Marx, Jean-Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello e Oswald Gracias, continuaram a fase de leitura e revisão do esboço da nova Constituição Apostólica sobre a Cúria Romana, que, uma vez aprovada, deve substituir a Pastor Bonus, promulgada por João Paulo II. E após a sanção da lei que mudou as regras de controle de barragens no Brasil, as mineradoras agora têm prazo para esvaziar as estruturas de rejeitos, como as de Brumadinho e Mariana. Em todo o país, 45 barragens foram consideradas instáveis. Destas, 42 estão em Minas Gerais. Nos
Nos últimos anos, Minas Gerais tem sofrido tragédias relacionadas à barragem de rejeitos minerais. Em 2015, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, tirou a vida de 19 pessoas e causou prejuízo ambiental incalculável ao longo de dezenas de municípios cortados pelo Rio Doce. No início do ano passado, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, causou 272 mortes. O que as duas barragens têm em comum? Elas foram erguidas a montante, o método de construção mais rápido e barato, porém considerado mais instável em comparação com outros existentes. Na última semana, a Agência Nacional de Mineração revelou que 45 barragens do tipo não tiveram estabilidade atestada. Isso é uma característica muito brasileira da barragem roteada por montante ser insegura. Essencialmente, o problema brasileiro é de falta de uma disciplina e de uma metodologia mais rigorosa que os proprietários tenham que utilizar para fazer a manutenção e operação dessas barragens. Das 45 barragens interditadas, 42 estão em Minas Gerais. As restantes estão nos estados do Amapá, Pará e Rio Grande do Sul. Do total de interditadas, 36 estavam paralisadas desde março e outras 9 impedidas de operar a partir deste mês. O grande número de barragens que existem estão em Minas Gerais. Minas Gerais não tem esse nome por acaso. Ele é um estado que é cheio de mina. Sim. E as minas têm barragens, então essa é a razão principal. No início de outubro, foi sancionada a lei que proíbe o uso de barragens construídas pelo método montante. As multas podem chegar até R$1 bilhão para as empresas que descumprirem as normas de segurança. As mineradoras têm até fevereiro de 2022 para realizar a descaracterização deste tipo de barragem. Essa proibição ela não é nova, ela já existe logo depois que rompeu a barragem do Fundão, e isso foi em 2015. Aí tem uma lei estadual do governo de Minas Gerais que proíbe essas barragens para montante. Na minha visão, para aqueles proprietários que estão trabalhando dentro dos prazos normais, isso vai ser suficiente. Agora, aqueles que deixar por última hora e deixar para começar a fazer as obras só em 2022, talvez não dê tempo. A seguir, tem a previsão do tempo para todo o país e a gente segue para o intervalo com imagens ao vivo de Belém. Na capital paraense tem pancadas de chuva à tarde e à noite e as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. A gente segue rapidinho para o intervalo, voltamos a seguir. Nessa terça-feira deve ter pancadas de chuva em quase todo o Brasil. As áreas de mais instabilidade estão no sudeste, no centro-oeste e no norte. Já o ar seco se concentra sobre o nordeste e o extremo sul do Brasil. Confira agora a previsão do tempo para hoje em todo o país. Uma massa de ar seco impede a chuva na maior parte da região sul. Pode chover apenas em áreas do Paraná entre a tarde e a noite. Para o sudeste, tem pancadas de chuva à tarde nos 4 estados da região. Tempo instável no centro-oeste. No Mato Grosso, chove pela manhã e à tarde. No restante da região, sol agora de manhã e pancadas de chuva à tarde. Dia de tempo instável também para a região norte, com alerta de temporais na maior parte do Amazonas e em Rondônia. Tempo firme em áreas do Pará e do Amapá. No restante da região, chove entre a tarde e a noite. Já no Nordeste, tem chuva frequente no extremo sul da Bahia. E chove entre a tarde e a noite no Maranhão, Piauí e em outras áreas da Bahia. O tempo segue firme no restante da região. Bom, agora a gente fala do feriado em honra à padroeira do Brasil, que mesmo com restrições de público nas missas, o Santuário Nacional de Aparecida ficou movimentado nesse dia 12 de outubro. Sem dúvida, um 12 de outubro muito diferente do que a gente está acostumado. A missa de encerramento foi no início da noite, presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Cerca de 1000 pessoas participaram dessa celebração,
Pessoas essas ligadas à Arquidiocese de Aparecida, representando os romeiros de todo o Brasil. Houve um movimento durante todo o dia, foi maior pela manhã. Balanço parcial indica que cerca de 23.682 pessoas passaram pelo santuário até o meio-dia desse 12 de outubro. Isso porque os romeiros não podiam participar das celebrações, mas podiam visitar as dependências do santuário e o nicho onde está a imagem de Nossa Senhora. A partir de agora, os devotos voltam a participar das celebrações, respeitando os protocolos de segurança. 1.000 pessoas por missa, uso de máscaras e distanciamento. Elaine Santos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Elaine, obrigado pelas informações. Ontem à noite, o Santuário de Aparecida atualizou a contagem parcial do público. Até as 4h15 da tarde, 27.000 devotos tinham passado pelo local. O número total deve ser divulgado hoje. E agora há pouco, o Papa Francisco postou uma mensagem na internet de um trecho da nova encíclica sobre a fraternidade no mundo. O texto diz assim: a ternura é o amor que se torna próximo e concreto. É um movimento que brota do coração e chega aos olhos, aos ouvidos e às mãos. A ternura é o caminho que percorreram os homens e as mulheres mais corajosos e fortes. CN Notícias está terminando, continue na companhia da Canção Nova. A gente se despede hoje com imagens ao vivo da capital paulista. As temperaturas por aqui variam entre 15 e 32 graus, deve chover à noite. Ótima semana para você. Tá aí imagens da Vila Mariana, em São Paulo.